Boa noite, aqui quem fala é o professor Sérgio, professor de atualidades e professor de redação também. Estamos aqui mais uma vez com o canal Redação Sem Medo, tá? Inscrevam-se no canal, aqui é um lugar de discussões, um lugar de fomento de opiniões, um lugar que na verdade vai lhe ajudar a fazer a melhor redação no seu vestibular. Então olha só, hoje na verdade eu vou falar um pouco a respeito do início ali do texto, especificamente, né, como estamos aí há um mês do vestibular URGS, o vestibular mais importante do sul do país, eu vou falar um pouco a respeito da construção da introdução. E juntamente com isso eu quero falar a respeito da questão relativa à criatividade. Ou seja, quando nós começamos um texto, nós temos que pensar no final. Então, aquele que produz um texto dissertativo argumentativo, no momento em que ele está elaborando a sua introdução, no momento que ele está elaborando a sua tese, há necessidade de se pensar na conclusão. Não fique imaginando você como um autor de romances ou como um autor de telenovelas, tá? De textos narrativos. Aqui não há margem, na verdade, para que você possa, né, ficar esperando a inspiração. A inspiração só chega para aquele que lê. Não adianta fazer novena, não adianta fazer orações, há necessidade de leitura. Texto é transpiração. Texto não é inspiração. Principalmente o texto dissertativo. E aí a necessidade das técnicas. Aí a necessidade de se prestar atenção no planejamento. Aí está a necessidade da leitura. O que vai diferenciar você dos demais candidatos é a quantidade de leitura. É, na verdade, prestar atenção no momento de elaborar o seu texto, no momento relacionado ao seu planejamento. Então, quando você começa o seu texto, há necessidade do quê? A necessidade de se prestar atenção no final. Então, toda a introdução, a necessidade do quê? A necessidade de se pensar no final. Então, a minha introdução URGS, ela deve conter principalmente a minha tese, a minha opinião. E diante dessa tese, a necessidade de alguns esquemas importantes, como o verbo de ligação. O verbo de ligação, ele na verdade é um elemento essencial. Para quê, professor? Para que na verdade tu mostre a sua palavra-chave, para que tu mostre o sujeito. Então, isto é. E aí você o qualifica, aí você o apresenta, você o define. O define através do que? Através de uma afirmação. Então aí a necessidade da utilização do verbo de ligação. Esta introdução também pode ser feita através da analogia, ou seja, a necessidade de comparações, a necessidade de trazer à tona elementos históricos ali no seu texto, né? Principalmente no início. Isto não impede de, na verdade, possuir o quê? Uma estrutura Frankenstein. O que é estrutura Frankenstein? Na verdade, é uma estrutura que tem o quê? Uma introdução, de repente, com uma analogia, tá? Que tenha um desenvolvimento número 1, um desenvolvimento número 2, com elementos estatísticos, com exemplos, e aí nós temos uma conclusão que vai se remeter à minha introdução. Tá? Então, a necessidade de se pensar a sua introdução, de se pensar o começo do seu texto. É essa criatividade que vai levá-lo além dos demais, que na verdade vai fazer com que você possua um texto com a nota máxima, tá? Então preste atenção na sua introdução. Então a minha introdução tem que ter o quê? Uma tese. A minha introdução tem que ter um verbo de ligação. A minha introdução tem que ter uma palavra-chave que vai aparecer nos demais parágrafos. A minha introdução tem que ter um tópico frasal, ou seja, a frase mais importante deste período, deste parágrafo. Então, meus amigos, prestem atenção. Leiam, pensem no momento de elaborar o texto de vocês. Planejem. Então, quando eu penso em introdução, eu já penso na minha conclusão. Um abraço e até mais.